Então, a gente sempre tem começado fazendo um resumo, até por ser um capítulo extenso, né? Mas, e principalmente agora, porque eu acho que é um jeito melhor da gente estudar. Às vezes, se a gente deixar para o final, para colocar slides ou fazer uma reapresentação, um resumo, às vezes não fixa tanto quanto a gente sempre no começo da aula revisar o que a gente viu, né? O que a gente leu até agora. Então, vamos começar com a nossa revisão, né? Eu acredito que hoje a gente termine esse capítulo. E aí, para a semana que vem, ou melhor, durante essa semana, eu estava pensando, na verdade, não é um questionário, né? Mas eu queria ter assim uma noção de quanto foi aprendido, né, nesses nossos encontros, porque é muito importante. Na prática, Diego, quanto foi aprendido na prática na minha vida. Teórica é meio estranho. Pode até ser, você pode até colocar assim como exemplos assim de algo que aconteceu na sua vida que tenha correlação com o que a gente estudou até agora, porque eu acho que é muito importante a gente entender essa questão da aflição, sobre o bem-aventurado, né, os aflitos, quando a gente fala das bem-aventuranças. E então é muito importante que a gente tenha isso enraizado mesmo no nosso entendimento e principalmente nos nossos corações, que a gente entenda a questão do sofrer, né? Porque o mais importante é a gente aprender com o sofrimento a não sofrer mais, porque esse é o intuito. O intuito do sofrimento não é nos causar dor e nem mesmo um castigo por algo que nós fizemos. Por isso, quando se fala assim que bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. O grande consolo do aflito, ou o grande consolo daquele que está passando por uma dor, é não vir mais no futuro a passar por essa dor. Esse é o grande consolo, é de você passar por aquilo, ter um entendimento sobre o que aconteceu e depois não sofrer mais com isso. Esse é o grande consolo. E também saber que se você passou por aquela aflição, resgatando uma falta do passado, isso também é um consolo, ou seja, é uma dívida a menos na sua conta. Então, de qualquer forma, é por isso que é tão importante nós entendermos a questão do sofrimento. E outro ponto muito importante quando a gente fala sobre sofrimento, e de entender o sofrimento, por quê? Quando Jesus falou para a gente, tome a vossa cruz e me siga, é muito importante que tudo que Jesus falou, né, ou pelo menos as coisas que foram escritas remetendo a ele, né, que a gente faça sempre uma reflexão sobre o que ele está falando. Porque ele disse, tome a sua cruz e me siga. Veja o que ele está querendo dizer com isso. Tomai a vossa cruz, quer dizer, tome a sua dor, né, a sua aflição sobre os seus ombros, né, como uma cruz. Mas não fique parado, me siga. Então veja a importância, ele não quer que você simplesmente reconheça a sua dor e suporte a sua dor. Ele quer que você pegue a sua dor, o seu motivo de dor e siga a ele. Então veja a diferença, quando você sente a dor e fica ali sentindo aquela dor remoendo, ou quando você sente a sua dor, reconhece os motivos da sua aflição e segue aquilo que Jesus está falando. Então, olha a importância da gente refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Às vezes tem coisas que passam desapercebido. As pessoas acham, eu tenho que tomar a minha cruz mesmo, essa é a minha cruz. Eu vou ficar segurando a minha cruz. Mas e aí? É só isso? Né? A questão não é sofrer. E ele vem explicar aqui para a gente que a questão está no bem sofrer. É você tirar proveito de todas as situações, todas as oportunidades que o sofrimento traz, né? Então vamos lá, para a gente não estender muito e a gente aproveitar melhor o tempo. Vou fazer uma revisão bem rapidinho. Deixa eu só colocar o notebook para carregar, só um minutinho. Espera aí. Pronto. Bom, então, quando a gente começa... Eu vou fazer leitura labial depois, você vai ver. Não vou assistir o vídeo, eu vou ficar lendo lá, ver o que vocês falaram. Bom, o capítulo, então, ele começa explicando o mais importante. Quando a gente fala sobre aflição, dor, dúvidas, enfim,
o mais importante é a gente reconhecer a grandeza de Deus, a sua soberania, a sua bondade, o seu amor infinito e incondicional por nós. Então, para que a gente tenha esse entendimento de como é o nosso Pai, ou pelo menos tentar sondar mais ou menos próximo o que é Deus, né? Além de ser causa primária de todas as coisas, né? Enfim, a grande questão é de reconhecer Deus como o nosso Pai, todo amoroso, né? Que nos ama incondicionalmente. E que um pai assim jamais iria impor sofrimentos e dores ao seu filho, a menos que isso seja devido a ele, né? Aos seus erros, enfim, que seja ali devido a ele, ou que seja para a sua evolução, né? Então, que a gente entenda essa grandeza. Por que isso? Para que a gente não caia no erro, né? No triste erro de querer colocar para Deus a culpa dos nossos males ou das nossas dificuldades. Então, que a gente sempre entenda que Deus está fazendo o melhor por nós. E que se nós sofremos é porque ainda não aprendemos. E se nós ainda temos que passar por esse sofrimento, devemos agradecer a Deus por ter essa oportunidade, né, de estar passando por esse sofrimento, porque é daí que vamos evoluir, não é verdade? É aquela questão, se você anda e você dá 5 passos, no 5º passo você pisa num prego, né, o que acontece? Você vai de novo dar os seus outros 5 passos, sentindo dor por aquele pé que está machucado. Mas quando chegar no 5º passo, você não vai mais pisar, né? Ou pelo menos você vai olhar para ver se não tem um outro prego. Então a questão da dor é justamente isso. É para que nós aprendamos a maneira certa de passar por aquilo, né? De agir, e para que nós não venhamos mais a sofrer no futuro, né? Enfim. Então, primeiro no capítulo é que a gente reconheça essa grandeza de Deus, para que a gente não corra o risco de colocar para Ele as nossas culpas, os nossos males. Aí depois que a gente entende, então, que Deus é toda justiça, é toda bondade, então que as nossas aflições não partem dele exatamente no sentido de punição, né? Então que é tudo devido a nós, aos nossos erros ou oportunidades de nós melhorarmos. E aí a gente vai pensar, então, quais são as causas dessas aflições? As causas dessas aflições, elas podem ser atuais, elas podem ter a sua causa nessa vida que estamos agora trilhando, ou ela pode vir de causas passadas, de causas, né, de acontecimentos de uma vida numa vida passada. Então a gente tem aqui as causas atuais, as aflições e as causas anteriores. Nas causas atuais das aflições, tem sempre aqui, eu sempre leio essa frase, mas é porque ela resume bem essa questão de nós sofrermos por causas atuais. Ela fala o seguinte: remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Ou seja, está dizendo que muitos dos nossos sofrimentos atuais são resultantes dos nossos comportamentos. Ou seja, a forma como tratamos as pessoas, como tratamos a vida, como nós passamos pelos nossos problemas. Então, tudo isso acaba resultando também dos males atuais, dos nossos sofrimentos atuais, né? Se eu sou duro com as pessoas, se eu sou arrogante, se eu humilho as pessoas, eu vou sofrer também com isso. Ou melhor, eu posso sofrer também com isso já nesta vida. E outros males que eu cause também nessa vida, né? Às vezes, de repente, por um erro meu, alguma pessoa perde a vida, de repente eu posso sofrer já nessa vida as causas dessa minha má conduta, né? Ou então a gente vai entender nas causas anteriores das aflições o porquê de crianças que morrem em tenridade. Porque se a gente imagina que nós estamos sofrendo agora por erros que cometemos ainda nessa vida, podemos até entender. Agora, se uma criança que não teve tempo ainda de errar, não teve tempo ainda de cometer os seus erros para ser punida, como pode ela já chegar nessa vida sendo punida? Vamos dizer, por exemplo, uma criança que nasce com algum problema congênito, alguma doença já, e já nasce com essa doença. Então, desde que ela nasce, ela já está sofrendo nesse mundo. Aonde está, então, a causa, se não pode ser atual? Então, a gente vai se remeter a causas anteriores, ou seja, que algo que esse espírito, né? Porque a gente tende sempre a enxergar a criança como uma criancinha. E, na verdade, essa criança que tem ali um espírito
comandando esse corpo de criança, esse espírito pode ser muito mais velho que eu, muito mais velho que você, não é? Então, a gente sempre tende a ter esse olhar. Mas, na verdade, ali naquela criancinha que está sofrendo, é um espírito que já vem de muitas outras existências e que provavelmente, por um erro ou mesmo por uma prova escolhida por ele, está vindo já no início da vida com esse sofrimento e pode até mesmo vir a desencarnar por conta dessa doença. E aí as pessoas se perguntam, então onde está a causa atual? Não está na causa atual, está nas causas anteriores, está em outras existências ou mesmo numa prova que ele escolheu. E aí a gente continua então nos outros itens, ele vem falar bastante para a gente sobre as causas anteriores, porque muito do que nós passamos por aqui, né, de problemas, de provas, são sempre reflexos das nossas ações anteriores, né? Porque o que nós somos hoje, se não reflexo do que nós construímos ao longo dessas existências todas? Então, certamente que nessa existência iremos sofrer muitos reflexos de ações anteriores, de nossas vidas passadas. E lembrando ainda que as nossas dívidas, elas não são saldadas assim, todas de uma vez. As pessoas acham que elas vêm numa existência e vêm saldar todas as dívidas numa existência só. E tem muitas dívidas que elas são, entre aspas, cobradas, mas muitas existências depois daquela que cometemos o fato, né? Então, pode ser que nós agora estejamos, vamos supor, reparando um erro de 4 vidas passadas, de 4 existências anteriores. A gente não sabe. Então, não dá para a gente saber, na minha vida passada eu fiz isso, por isso estou sofrendo agora. Não. Pode ser que esteja sofrendo agora por uma dívida que agora você tem condições de pagar, vamos dizer assim, né? Achei que ela ia falar comigo. Bom, e aí depois ele vem falar então da questão do esquecimento do passado. Bom, se a gente viveu outras vidas e agora a gente está aqui nessa atual existência para reparar erros do passado, por que a gente não se lembra então dos erros do passado? Não seria mais fácil para a gente poder reparar esses erros? E aí ele vem explicar para a gente o porquê do véu do esquecimento, por que a gente vem para essa existência esquecendo das nossas existências, né, anteriores. E ele fala justamente do caos que seria se nós reconhecêssemos, por exemplo, numa mãe, né, aquela pessoa que teria tirado a nossa vida, né, numa existência anterior, ou aquela que teria sido responsável por nós termos ficado muito tempo na prisão, sendo inocente, enfim. Se nós reconhecêssemos ali na nossa frente um familiar que a gente tanto ama, se a gente reconhecesse nele alguém que fez o mal para nós em outras existências, como que seria essa nossa relação de afeto? Não existiria, ou ficaria abalada, né? A pessoa ficaria confusa, enfim. Por isso que a gente não se recorda das nossas existências anteriores quando a gente está aqui. Mas o próprio Livro dos Espíritos nos diz que nós, no plano espiritual, nós podemos nos lembrar dos menores detalhes de todas as nossas existências. Embora não seja dado a gente o conhecimento, né, para a gente conhecer aonde iniciou a nossa jornada, né, aonde foi a nossa primeira existência. Isso não é dado ao espírito conhecer, mas que é sim permitido ao espírito rever a sua vida passada em todos os detalhes. Então, é por isso que a gente vem com o véu de esquecimento, porque seria um caos se a gente pudesse se lembrar do que a pessoa foi no passado para a gente, né? E aí ele fala assim também que é uma coisa, não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga durante a vida exterior de relação. Então, o que ele está falando aqui para a gente? E isso é uma coisa até importante. Por que a gente não se lembra tanto, né, dos sonhos? Por que a gente não se lembra tanto dos nossos momentos de desdobramento? Porque ali é um estado de consciência muito grande. Nós estamos vivendo um estado de consciência diferente do estado aqui quando nós estamos encarnados. E aqui mesmo ele fala, o espírito tem consciência de seus atos anteriores.
Ele sabe por que sofre e que sofre justamente, né? Espera aí, gente, deixa eu só ver aqui. Sei que era alguém falando do grupo de estudo. Bom, então é por isso o esquecimento do passado. E depois ele vem falar para a gente sobre os motivos de resignação, né? O porquê que nós devemos ser resignados. E ele fala o seguinte para a gente aqui, ó. Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estão livres. Mas, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro. Não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida. Aí tem essa parte que eu grifei que é bastante importante para a gente refletir agora. Porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada inevitável. Que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa Deus de injustiça contrai uma nova dívida. Então, o que eu quero dizer assim com tudo isso que a gente leu aqui agora? Que o mais importante nessa questão da aflição é de se ter resignação ao Pai, de sempre ter esse pensamento de que se estamos passando por essa dificuldade é porque nós merecemos. E se nós não encontrarmos o merecimento dessa nossa aflição nessa vida, pode ter certeza que ela está numa outra vida que nós já tivemos. Mas, de toda forma, não é um castigo, por mais que pareça. É simplesmente uma oportunidade de nós melhorarmos e de nós repararmos o erro que nós cometemos. E que, principalmente, que sirva para que nós não venhamos a cometer o mesmo ato no futuro, ou algo parecido, né? Quando a gente fala, por exemplo, que mudam-se os atores e o cenário, né? Mas a história, o enredo é sempre o mesmo. Então, os nossos aprendizados, eles vão vir de maneiras diferentes, né? Com fantasias diferentes, mas com o mesmo fundamento. Porque o aprendizado é o mesmo, tá? E aí, então, ele fala dos motivos de resignação, por que nós devemos ter essa resignação, e que essa resignação está diretamente ligada com a bem-aventurança. Só poderá ser bem-aventurado o aflito aquele que tiver resignação, aquele que souber reconhecer o seu erro, que souber reconhecer a sua aflição, e sempre se manter resignado ao Pai, sempre na condição de filho mesmo, sabe? De filho submisso, né? Um filho responsável, né? Porque não só o pai deve ter responsabilidade com o filho, mas o filho deve ter responsabilidade com o pai no sentido também de um aprendizado, de um respeito, de consideração, né? O que foi? E aí ele continua, então, falando sobre o suicídio e a loucura. E aí a gente entende essa questão no ápice das aflições, quando as pessoas estão sem um norte, né? sem um alicerce, sem uma base, sem família, enfim, são tantas as variáveis, né? Ou as variantes que ajudam, que contribuem para que a pessoa que está sofrendo acabe achando que dentro do suicídio, né? Você vai se livrar das suas dores e dos seus problemas. O Espiritismo, e ele fala aqui para a gente, nesse capítulo, nesse item do suicídio à loucura, sobre a importância dos espíritas, vamos dizer, né? Por quê? Porque os espíritas, diferente das outras religiões, das outras doutrinas, os espíritas eles têm a consciência da continuidade da vida, né? Os espíritas, pelos exemplos, pelas declarações, os espíritas eles não podem negar que a vida continua, Então, é uma responsabilidade muito grande, principalmente para os espíritas, quando se fala na questão do suicídio, né? E aí ele traz para a gente duas questões que estão ligadas aí ao suicídio, quando ele fala, por exemplo, da covardia moral, né? Porque a covardia moral, ela dá uma base para o suicídio, né? Para o suicida, melhor dizendo.
Porque quando você tira a sua questão moral, vamos tentar entender de uma maneira um pouquinho superficial, né? Quando o suicida ele pensa em tirar a sua vida, ele pensa se ele está certo ou errado, né? Porque se assim não fosse, ele simplesmente faria. Ele não ficaria ali naquela coisa faz ou não faz, tenta ou não tenta. Então, se há uma dúvida dentro dele, é porque há uma indagação, né, dentro do seu íntimo. Ou seja, é o que a gente fala, é o diabinho e o anjinho, né? Ou seja, ele está ali pesando ali os prós e os contras. Quando a gente fala, por exemplo, da coragem, ou melhor, da covardia moral, é algo muito perigoso, né? É que são os céticos, os cientistas, são eles que ficam tentando provar por A mais B que a vida cessa com a morte, que não há continuidade da vida e que Deus não existe. Então, essa covardia moral, né? Esse embasamento que é dado ao suicida faz com que ele cometa o suicídio de uma maneira um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque ele então entende que entendi. Ah, eu tô... Levantou. que o dedinho é pequenininho, não dá para ver. Quando eu li essa parte, né, não é a primeira vez, né? Quando eu li a palavra covardia moral, eu achei muito forte, né? Covardia, né? E o Kardec sempre teve cuidado, né? Acredito, em escrever as coisas. Eu falei, eu vou procurar o que é covardia moral, né? Uhum. Aí, uma das coisas, eu não sei se foi a primeira que apareceu ou uma dos significados, foi que não tem prudência. Isso. Então, para mim, ali se encaixou melhor. A pessoa que se matou não teve prudência com a própria vida. Quando a pessoa fala covarde, a gente imagina um adulto fazendo uma maldade para uma criança, ou alguém que tem saúde fazendo maldade para uma pessoa deficiente, que não tem toda a capacidade motora para se defender, né? É uma covardia. Forte sobre isso. Então, ali não teve prudência. E quando fala mais baixo a coragem moral, aí já teve prudência, né? Os Que ensinamentos, as leis de Deus estavam agindo ali e a pessoa teve prudência de escutar essas leis de Deus dentro da alma, né? Então, quando a pessoa se suicida, mesmo as leis de Deus agindo, ela não conseguiu ter prudência e aceitar essas leis que mesmo no inconsciente está agindo, né? Eu vi desse jeito, pode ser que uhum. não seja, né? Pode ser que Não, seja, é assim, é seja. uma falta de prudência, né? Principalmente com os ensinamentos de Jesus e ainda mais com as leis que estão escritas dentro de si, né? Porque o que eu falei dessa questão da dúvida, que fica ali o anjinho e o diabinho, é justamente nesse sentido, né? A gente fica ali tentando os nossos limites, querendo fazer tudo o que nós queremos e as leis divinas que nos conduzem à evolução, nos conduzem ao amor, nos dizem outra coisa, né? Agora, quando se fala, por exemplo, da questão da covardia ou a falta de prudência, né? Porque a covardia é no sentido da pessoa que não assume as suas intenções e atitudes. Ou seja, as pessoas elas não querem se colocar num patamar de covardes por estar desistindo ou por estarem querendo fazer algo que é uma desistência, né? Porque isso é absoluto. Quando você quer tirar a vida, você quer de uma forma direta ou indiretamente, você quer desistir daquilo que te faz sofrer ou desistir de tentar passar por aquilo que você está sofrendo. Aí, quando ele fala da covardia moral, ele fala no sentido das pessoas que se apoiam nos dizeres das outras pessoas, dos cientistas, para poder justificar a sua vontade. Então, a covardia está nesse sentido, dele se utilizar de outros ensinamentos, de outras colocações, para embasar a sua vontade. Então, ele está sendo covarde moralmente nesse sentido. Ele não está querendo assumir os seus próprios sentimentos e está querendo embasar o que ele quer, o que ele sente, com outros ensinamentos e com outras ideias, né? Ou mesmo ele não conhece as leis de Deus, ou nunca ouviu falar, ou não tem... Ou ele não está tendo prudência, né, em ouvir a sua voz interior, né? Porque gente, não tem como negar, tá? É uma coisa que eu sempre quando eu penso nas pessoas, quando eu penso no mundo, quando eu penso nas relações, em tudo, eu nunca consigo negar o fato de que a pessoa está pensando. Como assim? Quando a gente fala, por exemplo, no suicídio, ninguém chega, fala, vou me suicidar, pum, pum, e faz.
é todo um processo, não é assim? A pessoa fica triste, a pessoa passa por várias situações difíceis, aí ela já não consegue mais lidar diariamente com aquelas situações, aí ela começa a ficar, aquilo começa a ficar pesado e crescer muito, a chegar a um ponto em que ela começa a pensar em formas de não passar mais por aquilo. E aí sim vem a ideia do suicídio, porque dali então, amanhã não vai mais se passar por aquilo, né? Ou seja, esse é o pensamento. Então, é construído. O que eu quero dizer é o seguinte, que todas as nossas ideias, elas passam por várias etapas no nosso ser. Elas nascem, aí elas vão crescendo, algumas dão fruto, outras morrem. Não é assim? Não são assim as nossas ideias? Né? Nasce ali uma sementezinha, né? Como mesmo, por exemplo, o início dos nossos estudos do Espiritismo. A gente vê um filmezinho, aí a gente tem uma lembrança do Espiritismo, a gente lê uma passagem da Bíblia, desperta, aí aquela ideia de se estudar e de se conhecer melhor a doutrina vai crescendo, vai tomando conta da gente. Então, o que eu penso é sempre assim, né? Que os nossos pensamentos eles são construídos. Então, eu acredito que a pessoa, até chegar ao ponto do suicídio, é uma pessoa que já pensou muito, que já pensou tanto nos problemas quanto nas possíveis soluções, enfim. O que eu digo nessa questão da covardia moral é por isso que a pessoa ela não quer assumir o que sente ou ela quer embasar o que sente com essas declarações desses cientistas, dessas outras pessoas que falam coisas como ele fala aqui, ó. São as maiores excitantes ao suicídio, né? Que são as da covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sob a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que são infelizes. Nada tem melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhe oferecer? Que esperanças poderiam lhe dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. Ou seja, se o destino, né, se o final é a morte, nada mais vai existir, para que eu vou ficar sofrendo até os 90 anos se eu posso antecipar agora aos 25, não sofro até os 90 e pronto. Então, veja, esse é o pensamento. E muitas pessoas já cometeram suicídio se baseando nesse entendimento. E certamente que muitos desses cientistas, muitas dessas pessoas que apoiaram essas ideias, que divulgaram essas ideias, vão sofrer as consequências disso também, né? Bom, e aí a gente continua lá então. Então, suicídio é loucura, não é isso? Depois a gente veio falar sobre o mal e o remédio. Eu até grifei essa parte aqui. Ó. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? É difícil, né? Santo Agostinho chama mesmo a atenção, mais uma vez, e coloca também bem claro que a responsabilidade sempre é nossa, gente, sempre. Isso é uma coisa que tem que ficar sempre claro para a gente. Se a prova ela veio para nós, ou porque nós a escolhemos, ou porque nós, então, nos tornamos, de certa forma, dignos, né? Merecedores, estávamos então preparados para essa prova. Então ele fala aqui primeiro da questão de quando planáveis no universo, né? Ou seja, quando a gente estava na erraticidade, aí estava tudo bem, tudo certinho, né? A gente achava que tudo que era forte, que a gente podia fazer, aceitamos milhares de provas. Aí quando chega aqui a gente fica reclamando igual criança, né? Eu que o diga. Deixa eu falar uma história que o Divaldo contou. Eu queria até publicar no grupo do estudo, mas acabei não publicando, né? Faz meia hora. Não a história, meia hora o vídeo. Ele fala assim que havia um mês já que ele estava com muitas dores, ele estava doentinho, né? E como ele tinha, não sei se ele tem ainda, né?
dificuldade em conversar com as pessoas, né? Pedir ajuda, uma palavra amiga. Ele, né, foi conversar com a Joana, né? Então, a Joana Dianes apareceu para ele. Ele falou assim, você não sabe, né, Li? Eu tô doentinho e tal. Ela falou, bom, no Evangelho tem o pedir e obtereis. Como você não pediu, eu achei que você estava bem. Mas agora fale. Pois Aí, é. não falou nada Não para mim. falou Você tá nada, bem, reclamou, então tá tudo bem, ué. tá conseguindo sair bem na prova, né? Aí ele falou assim, irmã, eu gostaria de umas palavras amigas. Ela, tem o Evangelho há 2000 anos aí, você quer uma palavra amiga? Ele, não é isso. Ela falou assim, porque eu não acho correto eu reescrever o Evangelho, né? É bem mais legal ele contando, porque ele vai contar tudo certinho, né? Mas, enfim, aí ela falou isso, ela falou assim, você não gosta de São Francisco? Ela falou assim, depois de Jesus, São Francisco é o que eu mais amo, né? E como é que ela falou? Acho que foi falando das doenças de São Francisco, né? Que ele pegou escorbuto? Sei lá, é uma doença do deserto. Ele teve que passar brasa. Escorbuto é aquele que fica sem vitamina, né? Que perde. Não sei. Foi muito difícil lembrar de escorbuto ainda. Teve que passar brasa nos olhos porque ele pegou a doença do deserto. Nossa. Ele teve câncer. Ele teve mais o quê? Ele passava espinho, ele teve hanseníase, porque ele cuidou dos leprosos, né? Ele passava assim, né? Ele se batia com espinhos para se purificar. E ela falou assim, e ele sempre cantava, sempre via um tracoma, tracoma. E falou, sempre via cantando, as pessoas ele cantando, tanto que chamava ele irmão Alegria. Aí ele ficou olhando assim. Ela falou assim, Divaldo, então eu espero que como ele você não reclame. Leve seu cilício e no seu cilício você leve alegria para o próximo. Aí ele parou, olhou assim e falou assim, nunca mais peça ajuda para a espiritualidade. Para ajudar desse jeito, né? Depois eu coloco, eu mando para você. Você corta só essa parte no aplicativo lá que você tem, só a parte da história, que é bem legal. Coloca no grupo depois. Tá bom. Coloco. É só porque você falou das provas, né? Porque a gente escolhe, né? A gente escolhe e depois a gente fica aí pedindo ajuda, né? Chorando, né? E depois a gente vai ver, mas você que pediu, você não falou que conseguia e tal, né? Bom, aí ele fala dessa parte, né? Por que reclamar agora, né? E aí depois a gente vai entender a questão da felicidade não é deste mundo. É uma coisa muito importante que a gente lê aqui é que, lógico, a gente sabe que aqui é um mundo de provas e expiações, como a espiritualidade nos falou. Só que a gente entende melhor essa questão de como a gente aqui nunca vai ser feliz. Porque o próprio mundo, o próprio planeta Terra, não tem todas as propriedades de um mundo feliz. Ou seja, o nosso meio não está nem preparado para isso, né? Então, que fique claro que a gente aqui não vai encontrar a felicidade plena, né? Mas sim momentos de felicidade, momentos de tranquilidade, de paz, momentos de vitória, né? De provas, de expiações passadas e bem suportadas, ajuda ao próximo, né? Porque certamente isso deixa qualquer pessoa feliz, poder aliviar a dor de alguém, né? De alguma forma. Então, que a gente entenda que a felicidade não é deste mundo. Então, que a gente pare de procurá-la aqui, né? Muitas pessoas que gastam, né? Ou que investem a vida toda em busca dessa felicidade, achando que vão encontrá-la aqui. Depois ele vem falar sobre a perda de pessoas amadas, né? Que também é um motivo de aflição muito difícil, muito dolorido para todos. Por mais que nós espíritas, nós entendamos a continuidade da vida, como muitas pessoas que depois até conseguem ver essas pessoas que desencarnaram, né? Então, alguns médiuns ainda conseguem rever essas pessoas e, enfim, a perda de pessoas amadas é uma aflição muito grande, é uma dor muito difícil. E principalmente as mortes prematuras. Mas a questão da morte prematura, ele explica aqui para a gente também, que é muito importante, que a gente sempre... Duas coisas, né? Primeiro que a gente acha que a morte é uma coisa ruim e a gente fica sempre desejando aquelas pessoas que a gente julga pessoas más
ou pessoas que são nossas inimigas, vamos dizer assim, a gente sempre deseja a morte a elas, né? Como se a morte fosse uma coisa ruim. E ele explica aqui para a gente que a morte não é uma coisa ruim, a gente sabe que não, na verdade é só uma passagem desse plano para outro plano, e que na verdade a gente está voltando para casa, né? Não é uma morte, não é uma morte para o corpo físico, sim. E mesmo para o corpo físico não é uma morte, né? É simplesmente uma outra transformação, né? Mas enfim, e a outra questão é quando a gente fala de mortes prematuras, que não existe morte prematura, né? Que ninguém desencarna na véspera. A pessoa desencarna quando tem que ir, né? E a gente vê, claro, vários casos como esse, de pessoas que sofreram um acidente terrível, sobreviveram e aí, algum tempo depois, morreram numa coisa simples, né? Ou seja, que a prova da pessoa era passar por aquele acidente e aquela situação, enfim, passou bem, se recuperou e depois acabou. Era isso que ela tinha que fazer como final, vamos dizer assim. Então, ela volta para casa e acabou, não tem essa de morte prematura. E que para as pessoas que estão cometendo crimes, né, que estão cometendo grandes falhas, adquirindo dívidas, ficar aqui muitas vezes é uma punição muito maior do que retornar, tá? E aí depois ele continua falando para a gente, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, que as pessoas comentam, que falam, né, que vaso ruim não quebra, que somente os bons é que morrem e os maus ficam aqui, né? E ele explica que não é bem assim, né? Ele fala que se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse, né? Que o mal se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou a sua tarefa. E aquele que fica, talvez, não a tenha começado, né? Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Né? Ou seja, então que o bem, né, que é a pessoa que é de bem e tal, fica aqui até os 150 anos. Aí a pessoa que é má, que fez maldade, com 20 anos, sei lá, vai e desencarna. Por que a gente quer que seja assim? Por que a gente quer que o mal fique aqui e que o bem, ou melhor, que a gente quer que o mal vá embora e que o bem fique aqui eternamente, né? Então, olha o pensamento nosso como não está conciso, não é o certo, né? Depois ele fala sobre os tormentos voluntários. Ele fala o seguinte, né? Que o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade sem mescla, né, não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Então ele fala assim que muitas vezes nós acabamos escolhendo passar por tormentos, mas de maneira desnecessária. Nós não precisávamos passar por isso, mas nós acabamos escolhendo. Por quê? Porque nós nos prendemos ainda a erros do passado, as nossas más tendências. Então ainda procuramos satisfazer as nossas paixões, as nossas más paixões. E é nisso que a gente acaba atraindo para nós um tormento, uma dificuldade desnecessária, né? Eu vejo, por exemplo, uma pessoa que quer vários relacionamentos, né? Ela não quer simplesmente casar e ficar com uma pessoa, ou namorar e ficar com uma pessoa, ela quer ter várias pessoas, né? Então, essa má tendência dela em querer constituir vários relacionamentos acaba trazendo um tormento para a vida dela. Desnecessário, porque ela não tinha mais que passar por isso, né? Ou pelo menos ela não veio aqui para passar por essa prova, por essa expiação. Mas ali, ainda presa às suas más tendências, ela volta a repetir erros do passado e ali atrair tormentos para ela desnecessários, voluntários. Ela está escolhendo, né, passar por aquilo. Bom, aí depois ele vai falar sobre a infelicidade real, né? E ele fala também sobre a melancolia. Tem uma parte que eu grifei aqui que eu vou ler para vocês, que é: crede-me, resisti com energia às impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas, já nascem com a gente. Já estão lá no espírito de todos os homens.
mas não a procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. O mais importante, quando a gente fala da questão da melancolia, é que a gente não deixe que a melancolia atrapalhe os nossos planos, que atrapalhe as nossas missões, os nossos trabalhos, que a gente não se demore muito tempo nesses pensamentos depreciativos, esses pensamentos depressivos, esses pensamentos que fazem com que a gente queira só ficar em casa, no cantinho, sentado, olhando para o nada, né? Que a gente não se demore muito nesses pensamentos, que eles ocorrem mesmo. E ocorrem principalmente porque nós sentimos falta de casa, tá? A melancolia, né, que é essa tristeza que muitas vezes a gente sente que não tem explicação, ela simplesmente aparece e vai tomando conta da gente muitas vezes. Na maioria das vezes, claro, salvo ali as impressões sofridas pelos espíritos que estão ali à nossa volta, mas muitas vezes essa melancolia, ela vem de nós mesmos, da nossa saudade de casa, saudade dos nossos familiares, das nossas convivências lá no plano espiritual. Então a gente sente falta, né? É como um estrangeiro que está em outro país, a estudo, né, a trabalho, e sente falta de casa, né? A gente também, estando aqui, a gente sente falta da nossa casa. Então, que a gente não se demore nesses pensamentos, e quando chegar, a gente tente lhe burlar, ali, saindo pelos cantos, pensar em outra coisa e fazer outras atividades. E que é comum, sim, a gente sentir essa melancolia, sim, tá? Que nada mais é do que uma saudade. A gente sente saudade. Não dá para saber exatamente do que. Pode ser de um parente nosso que está no plano espiritual, pode ser simplesmente saudade de casa, saudade dos nossos afazeres no plano espiritual, dos nossos estudos, das nossas conversas, enfim, tá? Mas que a gente não se demore nesses pensamentos. E depois a gente leu um pedacinho, se eu não me engano, a gente leu o item 26 e ficou lá no item 27. É engraçado que a gente tem saudade deles lá e se afasta do que estão aqui, né? Ao nosso lado. Isso é uma grande você verdade. Fala, tem que tomar cuidado. Isso, sabe, nossa, eu tô com tanta saudade de casa, aí começa a ficar depreciativo, começa a se entristecer e se afastam daqueles que disseram sim para estar juntos aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a tristeza. É normal, a gente fica tristinho quando a gente passa pelas situações difíceis da vida, mas é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar com tudo, né? De que adianta sentir saudade de lá, melancolia de lá, e me afasto do que estão aqui e me amam. Não faz sentido. Muito cuidado, muito mesmo. O mais importante é isso, que a gente não se esqueça dos nossos amigos e familiares que estão aqui com a gente, dividindo essa parte da encarnação, vamos dizer assim, né? Porque a gente sente falta É que o ser humano, nós assim, nós temos essa falha, vamos dizer assim, né? Nós estamos aqui juntos e aí estamos sentindo falta da Alessandra, sentindo falta da Rejane, sentindo falta das pessoas que não estão aqui e não estamos aproveitando as pessoas que estão aqui realmente, né? E isso de uma maneira mais ampla. Às vezes nós estamos aqui com saudade de algum familiar ou nosso que já partiu, ou de um familiar que ainda não encarnou que está lá. Ou seja, a gente está sentindo falta dos nossos entes queridos que estão na espiritualidade e esquecendo de dar atenção aos nossos amigos e parentes que estão aqui fisicamente encarnados, né? Isso é muito comum, né? A gente fica nessa tristeza, nessa melancolia, acaba até evoluindo para uma depressão, justamente nesse sentido, porque a gente esquece de olhar o que a gente tem e fica olhando somente aquilo que a gente quer ter e não pode ter, né? A depressão, ela tem muito disso com relação à ansiedade, né? O depressivo, ele anseia muito por algo que ainda não veio. E isso de não vir, de não saber quando vem, de como vem, aumenta a ansiedade. E isso deixa a pessoa mais triste ainda. Porque a grande tristeza da pessoa depressiva é o não conhecer o amanhã, não saber como vai ser o amanhã, né? Então, ter essa preocupação também. Então, enfim. Principalmente nessa época agora que a gente está passando, né? É verdade. Principalmente nessa época da pandemia, né? Toda essa questão aí eu às vezes me pego assim, aí mas eu faço prece, e aí fica tudo bem.
É, e é igual eu falei, porque às vezes a melancolia, ela pode ser nem nossa, às vezes é algum espírito que está próximo a nós. E aí a gente sente aquela tristeza e deixa a gente se envolver por aquela tristeza. Ou pode ser também algo nosso. Mas o fato é que a prece é o melhor remédio, porque com a prece a gente vai atrair os bons espíritos. E se a saudade for de dos nossos entes queridos, nessa prece eles vêm até nós. Então fica tudo tranquilo quando a gente faz a prece. Ou a gente ajuda esses espíritos sofredores que estão à nossa volta, ou a gente atrai para a gente o motivo da nossa saudade, né? Então, no momento de tristeza, de melancolia, vamos sempre recorrer à prece, aquela conversa com Deus, né? Não precisa ser nada decorado, não precisa fazer 50 mil Pai Nossos, não é nada disso. É aquela conversinha direta e reta com a espiritualidade, com o Pai, né? Bom, e aí, dando continuidade, então, a gente falou das provas voluntárias. O verdadeiro silício. São aquelas provas, então, que a gente escolhe, enfim, né? E tem uma grande questão que ele vai falar nesse item, que, bom, para muitos já é um entendimento certo, né? Mas para algumas pessoas ainda tem dúvida. Quando você vê um irmão passando por dificuldades, se você tem que ajudar ou você tem que deixar ele sofrer porque é assim que Deus quer, é assim que ele merece, né? Como algumas pessoas assim eu já vi passando, ver o irmão na sarjeta ali, sem roupa, sem nada ali e falando, aí tá vendo? Ó? Deus quis assim, ó. Tá vendo? Deus quer que ele sofra para provar o sofrimento dele, para provar a fé dele, que não sei o quê. Não. Não é isso. E ele vem mostrar para a gente aqui que, na verdade, é totalmente o contrário. Que para todos nós, porque nós todos aqui estamos sim no mesmo barco. Né? Podemos, às vezes, estar em lugares diferentes, um está lá no mastro, outro está na polpa, outro está... Mas estamos todos no mesmo barco. Porque se nós não precisássemos reencarnar num plano de provas e expiações, aí poderíamos dizer que não estamos no mesmo barco. Ou seja, se estamos no mesmo barco, somos todos sofredores, somos todos pequeninos. Então, por que não ajudar os outros? Né? Por que não aliviar? E quem disse que aliviar a prova do nosso próximo vai retirá-lo da prova? Né? Porque, por exemplo, a prova às vezes da pessoa é de passar pela miséria. O fato de eu ir lá, dar um emprego para ele, uma casa, em um lugar para ele, enfim, dar uma condição para ele deixar de ser pobre, vamos dizer assim, isso não quer dizer que ele vai deixar de ser, que ele vai deixar de passar pela prova dele. Então, não cabe a nós julgar se o nosso ato vai aumentar ou diminuir a prova dele. O que nós devemos pensar é que nós devemos sempre ajudar o próximo e aliviar a dor dele sempre que pudermos e da forma que pudermos. Seja com um copo d'água, seja mudando a vida dele, né? Mas que a gente sempre tente aliviar a dor do próximo, aliviar o fardo do próximo. Tá? Sempre que a gente puder. Então, porque se a gente se coloca no lugar, também a gente sofre também, né? Isso que é a questão, né, da empatia, é da gente se colocar no lugar do próximo e imaginar o que faríamos, né? Eu penso muito nisso, sabe? Às vezes eu vou começar a reclamar de alguma coisa da minha vida, mas aí eu já imagino se eu não tivesse as coisas que tenho, né? Porque querendo ou não, poxa, a facilidade de você poder estudar, né, de maneira tranquila, você ter um lugar para estudar, você ter acesso aos livros, você tem um emprego que te permite, então, fazer as atividades, cumprir com suas responsabilidades e você poder estudar. Então, olha quantas oportunidades. Agora, imagina você quer estudar e não consegue. Quantas pessoas hoje, por exemplo, gostariam de estar aqui, mas, por exemplo, estão trabalhando? Porque o emprego exige que tenha que trabalhar de sábado e domingo, né? Então, olha só, as pessoas querem estudar e não podem. Ou quantas pessoas querem estudar, mas têm que trabalhar com outras coisas em casa. Então, são muitas as oportunidades que a gente recebe, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, de se colocar no lugar do outro e imaginar, poxa, está difícil hoje, mas poderia ser pior, porque as coisas que facilitam, que deixam um pouco mais fácil, se eu as não tivesse, como seria? Né? Não seria muito mais difícil? Então, se seria muito mais difícil e não está tão mais difícil assim, já está melhor. Né?
Então, eu acredito que a gente tem que pensar sempre nesse sentido, de nos colocarmos no lugar do próximo e também de pensar se tudo aquilo que nós estamos, que nós temos e perdêssemos, se não seria bem pior do que está. Então, que a gente tenha mais esse cuidado de não reclamar das coisas, né? Reclamar a gente sempre vai reclamar, porque a condição de insatisfação do ser humano, né, é inata, faz parte, é inclusive uma forma de impulsioná-lo, né, a lei de trabalho, a lei de evolução, porque o seu não contentamento faz com que ele queira mudar, ele queira fazer alguma coisa. Então, a sua insatisfação também é um meio de evolução, de construção. Bom, a gente leu o item 26. Oi? Pena que se perde em outras coisas. Nunca estou satisfeito, mas acaba se perdendo na prepotência, acaba maldizendo que já tem, então é uma tendência, às vezes, toma conta. Ah, não estou satisfeita porque eu conheço uma família que está passando necessidade. Ah, não estou satisfeita, então vou me juntar com umas pessoas para pelo menos levar uma cesta básica, porque eu fico triste vendo aquela situação. Ah, não estou satisfeita com esse celular, vou comprar um melhor. Ou não estou satisfeito com a minha vida porque eu não estou casado, isso e aquilo. Maldiz a vida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse não satisfeito. A lógica que a gente tem essa compreensão, né? Mas o homem, não posso falar em geral, né? Não conheço todo mundo, acaba se perdendo e não satisfeito, né? Posso falar por todos, né? É, mas é verdade, a condição de insatisfação é natural, mas que a gente tem que tomar, que a gente tome sempre esse cuidado, né? De com o que nós estamos insatisfeitos, né? Foi com essas besteiras, com essas puerilidades, né? Enfim, que a Não é? gente tenha também esse pensamento, que é normal ter Quero um insatisfação. carro com 4 portas, os 2 portas não é o suficiente. Duas portas. Ou a pessoa fala, não, mas tem carro com dois e carro com quatro, mas eu quero um com 3 portas. Entendeu? É sempre assim, né? Ele quer uma coisa que é diferente ou que não tem, que é mais difícil. Mas aí que está, essa insatisfação acaba impulsionando ele a conseguir de alguma forma. Então, se ele está insatisfeito com a sua vida amorosa, por exemplo, ele vai tentar ver quais são os problemas. Se ele está insatisfeito com a sua vida financeira, ele vai ver aonde estão os gastos, aonde o que ele está fazendo, né? Então, essa insatisfação é natural e, se bem direcionada, ajuda muito, né? Bom, a Sempre gente... ajudar o próximo, né? Nunca tem que sempre a nossa insatisfação chegar a ajudar o próximo, né? Isso. Lógico que a gente às vezes está passando por dificuldade, a gente tem que ver qual que é A qual que benção que a gente tem. isso, Lavínia. O homem ele está acostumado só a ver o que não tem e esquece de ver as É, bênçãos de Deus. Toda É, razão. às vezes eu até me envergonho e peço perdão, às vezes, porque quando eu vejo uma pessoa tão carente e eu me sinto assim, a pessoa mais rica do mundo. é, É assim mesmo, com todo mundo, Lavínia. Eu também passo por isso, É, sabe? Às vezes eu fico ali matutando, pensando e tal, não sei o quê, aí eu olho para o lado e vejo assim tanta tristeza, tanta gente com tanta dificuldade, e às vezes com dificuldade com coisas simples, sabe, gente? Às vezes eu fico crianças, né, que não conseguem fazer algumas atividades porque não tem lugar, sabe? Criança que não tem a oportunidade de estudar, não tem oportunidade de brincar, às vezes não tem a oportunidade de ser criança simplesmente, sabe? E é tão importante viver a infância, tão importante viver as coisas. Então hoje eu penso assim, poxa, eu tive infância, né? Quantas crianças aí que não têm, sabe? E hoje em dia, tá? Não estou falando de coisa antigamente não. Se a gente for para o Nordeste, pegar nessa época agora que é a colheita do caju, da castanha, quantas crianças não estão ali queimando os dedos ali e sofrendo, colhendo aquele negócio lá? E que dá um dinheirinho de nada para a família. Quem vai ganhar dinheiro mesmo são os exportadores, são os beneficiadores da castanha. Mas imagina essas crianças que não estão perdendo a infância. E para elas, né, deixar de ajudar os pais é ainda pior, né? Porque eles veem os pais sofrerem, é ainda pior. Então muitos deles fazem com gosto, né? Só que a gente não pode esquecer, é claro, que ali é um espírito, né? Que ali tá no corpo de criança, tá sofrendo ali tal as dificuldades e tal, mas que é um adulto, que é um espírito, né? Não é uma criança. Mas enfim, quantas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos, né? E que nós estamos tendo. Então que a gente dê mesmo valor e que agradeça
e levante mesmo as mãos para o céu. E não de hipocrisia, não de falsidade, sabe? Mesmo com gosto mesmo, de sendo verdadeiro, porque é só olhar, né? O fato mesmo, só de nós estarmos aqui no Brasil, o fato de nós estarmos em Ubatuba, né? Porque você imagina, nessas outras cidades, como que não está sendo a pandemia? Para a gente, por mais que a gente reclame, está sendo mais brando, né? Nós não estamos tão desesperados, não estamos assim, enfim, apesar das preocupações. Então, temos que agradecer e ser gratos a isso também, né? A tudo, tudo. Se a gente olhar, a gente vai falar, a tudo dai graça, porque é verdade. Tudo que a gente tem um motivo especial para a gente ter, né? Só o fato de ter vindo de Deus já é o suficiente também. Bom, aí a gente fala sobre as... Oi? Se não for o suficiente, o que é então? Pois é, né? Mas para algumas pessoas não basta, né? Não basta ter um sol. Porque, gente, às vezes a gente não pensa assim, né? Mas, poxa, um sol, né? Você imagina a Terra sem o sol. A gente ia ter que... Lógico que existe a vida, porque é uma lei natural. A vida vai existir, ela tem que existir. Transformando, conservando, ela vai existir sempre. Né? É o que a gente fala. Mesmo se cair uma bomba atômica aqui, ainda vão ter micro-organismos e outros organismos que vão sobreviver e vão conseguir continuar e perpetuar a vida, né? Não digo a espécie humana, não, lógico, mas a vida com certeza. Então, se nós não tivéssemos o sol, a gente teria que viver no mundo subterrâneo, né? Que, tirando energia de não sei onde, enfim, calor de não sei de que forma. Hoje, a gente pode contar com o sol que nos aquece, que traz a luz, com tantos outros benefícios, enfim. A gente não consegue, e algumas pessoas não conseguem ser gratas e imaginar Deus nisso tudo, né? Imaginar que Deus que mandou esse... Bom, enfim, difícil, né? Bom, aí a gente leu, então, Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício, né? O silício é aquela ferramenta que fica presa na ponta, né? Do instrumento para tortura, né? Normalmente é autotortura, né? Autoflagelo. Aí a gente leu, então, o item 26, perguntar se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Desculpa. E é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado retirar? Aquele que está doente chamar um médico? A grande questão, quando ele começa a falar aqui, é dizer se a gente pode abrandar as nossas provas. Porque, às vezes, as pessoas elas têm esse entendimento de que a prova ela tem que ser sofrida, ela tem que ser doída. Às vezes a prova vem, mas a gente não... Oi? Mas a gente não se contenta com a dificuldade. A gente quer que seja mais difícil ainda, porque daí a gente acha que sofrendo mais, a gente vai evoluir mais rápido, ou sei lá, que vai ser mais bonitinho, não sei o que pensa. Mas as provas já são difíceis e algumas pessoas tendem a colocar uma carga maior sobre essas provas, mas com esse entendimento, achando que vão ser melhor aos olhos de Deus, né? Tem muitos evangélicos e muitas pessoas dessa linha que acham dessa forma, que quanto maior o sofrimento, quanto maior a entrega, maior é a visão que Deus tem de você, né? Enfim, ele continua dizendo o seguinte... Então, a pergunta, se cabe a nós, né, se nós podemos retirar ou abrandar as nossas provas, né? E ele fala assim, mas não é permitido aquele que se afoga procurar socorro, né? Aquele que tem o espinho cravado retirar, ou aquele que está doente chamar o médico? Item 26. 26? Achei que era 27. Não, 27 a gente vai ler, eu estou só complementando o 26 que a gente já leu. E aí ele fala dessa questão, né, que as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então, qual que é a intenção das nossas provas? Né? Qual que é o objetivo? Exercitar a nossa inteligência, né? E também a paciência e a resignação. Então, ele fala se a gente pode abrandar as nossas provas, é lógico que a gente pode. Né? A gente pode abrandar as nossas provas sempre. Se eu tenho uma prova, por exemplo, não sei, deixar de beber. Então, a minha prova é passar pelo vício do álcool novamente e deixar de beber, né? Eu posso abrandar a minha prova? Posso.
eu posso buscar tratamento, eu posso buscar no centro espírita, eu posso buscar amigos, posso buscar tratamentos em outros países, enfim, eu posso estudar o assunto, posso fazer um monte de coisa para aliviar. Ou como posso também não fazer nada e passar por essa prova assim mesmo, né? Com dureza, com todas as situações e os exemplos que vão me mostrar que eu devo deixar parar de beber. Ou seja, ao invés de eu abrandar buscando... Cadê a Alessandra? A minha irmã tá gritando a gente ali. Sua É irmã? mal educada. Ela, tadinha, minha mãe não deu educação para ela. Ela deixou tudo para você? Não. Ela deixou o terceiro filho, aí não veio e ficou assim mesmo. Bom, então, aí esse é o item 26. E aí agora a gente vai ler o item 27. Vê se dá tempo? Dá, para a gente ler pelo menos o item 27. Vamos lá? Quem gostaria de ler hoje? Lavínia? Vânia? O item 27. 27. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando se pode ou é preciso. Esse? Isso. Por que quem está rindo? Ah, é a Vânia, com essa cara de BTI dela. Por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Dissemos e repetimos frequentemente que estáis sobre esta terra de expiação para arrematar vossas provas e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores. O ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Bom, só um minutinho, só para a gente... Aqui ele vai explicar para a gente a questão, o porquê que a gente não pode pensar dessa forma, né? Ele vai explicar para a gente o porquê que é necessário deter essas ideias. Então, que a gente entenda aqui, o que ele está perguntando? Ele está falando o seguinte, a gente pode ir lá e diminuir as provas das pessoas, né? A gente pode ir lá e abrandar, de alguma forma, a prova das pessoas, ou a gente deve deixar seguir o curso, deixar que a vontade de Deus seja feita, né? Aí ele vai explicar para a gente lá por que a gente não deve pensar assim. Continua, por favor, Lavínia. Alguns pensam que desde o momento em que se está sobre a terra, para se expiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para se atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro? Sim. Vossas provas devem seguir o curso que Deus lhe traçou, mas conheceis este curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não diz ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos: tu não irás mais longe? Sabeis se sua providência vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto? Não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingido, é justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou meu alcance para abrandar os sofrimentos de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Bom,
Olha que interessante, né? É muito importante, né, quando a gente faz uma reflexão sobre as nossas más tendências, né, sobre a nossa vida. E porque a gente sempre tende a levar as coisas a ferro e fogo, né? Tudo só tem um jeito de ser, é só um jeito, né? É só uma forma. E aqui ele vem colocar várias situações, né? Vem dizer que nós abrandarmos a prova do nosso próximo pode ser uma prova nossa, ou pode ser uma expiação para nós também. Ou seja, que nós estamos envolvidos com aquele ato. Então, ou seja, não nos cabe simplesmente julgar e deixar a cargo de Deus a solução. Se aquilo está sendo nos apresentado, se nós estamos ali sendo envolvidos com aquilo, né, com aquele acontecimento de alguma forma, é porque nós precisamos realmente ajudar. Se nós não tivéssemos necessidade de nos envolvermos, aquilo não ia aparecer para nós. Nós não iríamos saber, porque nós não poderíamos fazer nada, não nos cabe nada. Agora, se nós passamos na frente, né? Se nós passamos na frente e vemos, nós temos que fazer algo. Bom, ele coloca o seguinte, alguns pensam que desde o momento que está sobre a terra, para espiar, né, é preciso que as provas tenham o seu curso. Bom, há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas, né? É o que a gente estava falando da questão das dores, né? A dor já está lá, já é o suficiente, mas ali a pessoa quer transformar aquilo em algo maior, com mais cores, porque chame mais atenção. Quando a gente falou, por exemplo, às vezes da dor, do sofrimento, né? Que às vezes a pessoa está sofrendo. Aconteceu alguma coisa, a pessoa está triste. O que essa pessoa faz normalmente? Né? Ela se embota, vai lá para o cantinho dela, vai lá na cama, no quarto, e começa a pensar nas outras dores que ela tem, para fazer aumentar aquela tristeza. É como se ela buscasse uma autoafirmação para aquela tristeza. Então ela olha a tristeza e acha que não está tão triste ainda. Então ela começa a colocar mais coisas na fogueira. Então ela começa a lembrar de uma pessoa que humilhou até uns anos atrás. Começa a se lembrar de alguém que falou alguma palavra sem pensar, mas que a magoou. E ela vai juntando para transformar aquilo numa dor muito grande, para que se possa justificar aos outros, né? Quando alguém te perguntar, por que você está triste? Porque o fulano falou isso. Mas só isso? Não, aí tem mais isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, a pessoa ela precisa, às vezes, autoafirmar a sua dor, autoafirmar o seu sofrimento. E, às vezes, ela busca essas formas para fazer isso. Então, na questão das provas, algumas pessoas também fazem isso. Elas já estão passando por uma dificuldade muito grande, mas aí elas querem aumentar aquela dor, aumentar aquele problema com esse intuito, né, de engrandecer o seu ato, né, de que isso venha a ter uma recompensa maior, né, vamos dizer assim. Então, se a pessoa passou por um sofrimento sozinho numa casa com fome, aí ele não contente com isso, ele se casou com uma má pessoa, uma pessoa que só tratava, que não gostava dele, que não amava ele, mas ele colocou dentro de casa para aumentar o sofrimento. Então, além dele passar por todo o sofrimento de fome, de privações, ele ainda escolhe passar por tudo isso com uma mulher, com uma pessoa, sei lá, com um parente, alguém que ele odeia, que não gosta, que tem uma má convivência. Isso é só um exemplo simples, mas é só para a gente ter essa ideia de que às vezes já é difícil, mas a gente ainda quer aumentar. E a gente às vezes quer aumentar nesse intuito de depois ter uma recompensa maior. Né? Meu sofrimento foi tão grande, né, que eu mereço ter um cantinho melhor no céu, ou mereço ter um olhar diferenciado de Deus. Enfim, esses pensamentos assim. Tá? Então ele fala lá, ao contrário, né, as pessoas às vezes acham que você não tem que fazer nada para atenuar, e mais ainda, que você tem que tornar mais proveitosos nesses momentos, nessas dores, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Né? A gente fala, não, ele tem que sofrer, tem que passar por isso mesmo, Deus quis assim, é assim que Deus quer. Como que a gente pode afirmar isso dessa forma?
O que eu sei, o que a gente sabe, o que a gente lê, é que Deus, quando quer ajudar um de seus filhos, não é? Ele coloca um outro filho para ajudar. Não é assim que Deus age? Se Deus quer ajudar a Vânia, ele coloca a Liz, coloca a irmã dela, coloca eu, a Lavínia, coloca outras pessoas para ajudar. Não é assim? Então é a mesma coisa que ele está falando aqui para a gente. Ó. Vossas provas devem seguir o curso de Deus, né? Que ele traçou. Mas a gente conhece esse curso? E mais, e se o Pai misericordioso, né? Se o nosso Pai chegasse e falasse do sofrimento deste ou daquele, tu não irá mais longe. Ou seja, se Deus chegasse a esse ou aquele sofrimento e pusesse um término, não é? Como é que a gente pode fazer? Se Deus decidiu que naquele momento ia terminar o sofrimento, não é? Então, quer dizer que Deus é que sabe por que está sofrendo, quanto está sofrendo e até quando vai sofrer. Não somos nós. Então, alegarmos que nós não vamos fazer nada porque queremos que a vontade de Deus seja feita é errado. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. E a vontade de Deus vai ser sempre feita. Não há como. Por mais que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio, nós às vezes encurtamos ou aumentamos a distância. Mas o caminho, o destino é sempre o mesmo. É a perfeição. É assim que o Pai nos quer. Perfeitos. Não é? Então ele fala assim, sabeis se sua providência vos escolheu como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, ou mais como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas? Ou seja, você não sabe se você foi escolhido para aumentar a dor ou para apaziguar, para diminuir, para colocar um bálsamo sobre as feridas? Então, no via das dúvidas, faça sempre o bem. Sempre faça o melhor. Né? Na dúvida, vai e faça. Porque, como a gente estava falando, se a prova dele é passar por aquela miséria, é passar por aquilo, não adianta, não há nada que nós façamos que vá mudar. Somente o que ele fizer, entre ele e Deus, é que vai poder mudar alguma coisa. Não é? Por exemplo, muitas pessoas se preocupam com essa nossa ajuda que a gente dá aos moradores de rua, achando que dessa forma nós vamos contribuir para que ele se mantenha assim, né? Para que ele continue, entre aspas, vagabundo, né? Que não queira nada com nada. Como também você pode ir lá ajudá-lo, tirar da rua, colocar ele numa casa, dar a ele uma família, você pode dar um emprego e ainda assim ele voltar a sucumbir às provas. Então, o que nós fazemos não é determinante para a mudança das pessoas. As pessoas mudam por si. O fato de nós ajudarmos os nossos irmãos não os coloca naquela situação para sempre. Como também do contrário, não. E aí ele coloca depois, não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingido, é a justiça de Deus, é preciso que ele tenha o seu curso, mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. Então, na verdade, o que a gente deve sempre se perguntar é como podemos ajudar, como podemos diminuir a dor, o sofrimento. E isso, meus amigos, eu digo para todos os casos. Não é só para os mais necessitados, né? Aqueles que estão mesmo, enfim, precisando muito, porque todos nós precisamos, né? A Lavínia precisa, a Vânia precisa, a irmã da Vânia precisa, a Alice precisa. Agora, nós precisamos também estarmos prontos, né? Estarmos ali com a mão estendida para ajudar, percebendo quando precisa. Nem sempre nós vamos poder ajudar, porque também nós somos necessitados também, né? A gente está sempre querendo ajudar, sempre querendo tal, mas nós também precisamos de ajuda, né? A Vânia também tem os dias difíceis dela, eu tenho os meus, a Liz, não sei, a Liz eu nunca sei se ela tem os bons ou os maus, porque ela está sempre bem. A Lavínia também. Então, a gente não, sempre... Não fala de arco-íris e unicórnios. Então. Cachoeira de chocolate. Aí, ó, tá vendo? Chocolate meio amargo. Não pode ser só o leite. Bom, então que a gente também tenha esse olhar de olhar outros irmãos, não só aqueles que estão evidentemente precisando. Às vezes,
a gente passa por alguém na rua, tá tão emburrado ali, né? Cabrunhado, com aquela, tão sisudo. E às vezes você dá um bom dia, uma boa tarde, e você muda a vida da pessoa. Porque a gente não sabe, né, o quanto, né, é igual a gente falou na palestra agora de quinta-feira, né, do Divaldo Franco, sobre os invisíveis, né? E quantos de nós passa por esses invisíveis? E os invisíveis de todos os tipos. Não são só aqueles que a sociedade coloca como invisível, né? Não só aqueles que a sociedade marginaliza, mas todas as pessoas. Às vezes a gente passa e olha para as pessoas, vê que a pessoa está sofrendo com dor e nem ao menos a gente tem um pensamento positivo, né? Fala assim, nossa, que Deus possa confortar essa pessoa. Nossa, que os bons espíritos se aproximem e não saiam mais de perto dessa pessoa. Sabe, coisas assim, dizeres assim. Ou mesmo quando você passar por perto e sentir que a pessoa está passando por problemas e tal, deseja ela bom dia, mas não somente falando. Imagine como num passe mesmo, né? Num passe, como a gente vai dar um passe, né? Na casa, a gente não fica com os pensamentos elevados, imaginando e pensando as melhores coisas para aquela pessoa que está sendo ali atendida. Então, que a gente faça a mesma coisa quando a gente passar por alguém que a gente sinta que está sofrendo. Que a gente passe por ela, deseje um bom dia ou boa tarde, mas com mais pensamentos, sabe? Com muitos pensamentos de coisas boas, da pessoa recebendo um emprego, da pessoa tendo onde morar, sabe? Coisas que são tão essenciais para a nossa vida física aqui. E também desejar coisas boas no sentido espiritual. E aí, continuando lá. O que nós devemos, então, fazer é nos perguntar de que forma podemos ajudar, de que forma podemos aliviar a dor daquele nosso irmão, né? E aí depois ele fala assim, vejamos mesmo se Deus não nos colocou, não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, ou como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ou seja, que no final também, a gente avalie se ali não está sendo a nossa prova. Ajudar ou não ajudar, né? Fingir que viu ou fingir que ou simplesmente fazer algo, né? Fingir que não viu ou fazer algo. É a nossa prova também. E às vezes, se colocar numa posição ali de debate, tomar a frente para apaziguar uma situação, às vezes também é uma expiação, né? Às vezes é algo que também no passado aconteceu e que daquela forma ali você vai reparar. Então, vamos sempre nos colocar nessa situação de ajudante, né? E sempre nos colocarmos na posição de solicitude, de oferecer ajuda sempre, né? Em todos os casos. Se é para ele passar por essa dor ou não, não é com a gente, é entre ele e Deus. O nosso dever é sempre atenuar. E se não for para nós atenuarmos, se aquele irmão não for merecedor, né, de alguma forma isso não vai surtir efeito nele. Veja, um irmão nosso que está passando por necessidade, sofrendo, a gente vai e leva para ele um copo de leite. Lógico, com um pensamento de ajudar aquele irmão e tal, né, que ele se sinta bem. Esse copo pode fazer toda a diferença para ele. Ele vai tomar esse líquido, aqueles fluidos, aquela energia, vai mudar a vida dele, pode acontecer muitas coisas. Como ele pode simplesmente tomar o copo de leite e dormir e não acontecer nada. Porque tudo é merecimento. Embora nós tenhamos ali tentado ajudar, se ele não estiver receptivo, ele não vai receber aquela ajuda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente se empenha em ajudar sempre. Porque se não for merecimento dele, aquela ajuda não vai surtir efeito. Então, se Deus quer que ele passe por isso daquela forma e tal, vai ser. A vontade de Deus sempre vai ser cumprida. Mas que a gente faça também sempre aquilo que Jesus nos pediu, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, isso é ponto-chave. Isso é uma lei divina e universal. Tá? Então, se a gente seguir essa premissa, nunca vamos estar errados. Liz? Tá tudo bem aí, filha? Então vai lá, Lavínia. Vamos ver se a gente lê... Vamos ler só esse parágrafo? Não, vamos deixar para depois, porque esse parágrafo é muito importante.
e eu queria ler ele com calma, então a gente deixa para o próximo sábado. Tá bom? Tá bom. Vou deixar marcado aqui que a gente terminou aqui. A gente não esquecer. No 8. Esse parágrafo aqui é muito, muito bonito. Ele chama muita responsabilidade para o espírita, né? O espírita cristão, que somos nós. Bom, quem vai fazer a prece de encerramento? É a Liz ou a Vânia? Vamos tirar no palitinho, né? Para o ímpar. Você viu aí? Só a gente viu? Só vocês viram. Eu faço. Mim fazer. Vai lá, Índia, pé no chão. Índia, pé no chão, cara vermelha. Desliga o celular, por favor. Aí. Pode fazer? Pode fazer. Então vamos fechar os olhos, agradecendo ao Pai amado por mais este curso, pelos ensinamentos, que possamos estar sempre disponíveis como ferramentas para ajudar o nosso próximo, sempre em comunhão, conectados com a espiritualidade, para que o momento que eles soprarem aos nossos ouvidos, estejamos atentos para dar as mãos e ajudar o nosso próximo. Pedir ao Pai que abençoe o restante do nosso final de semana, abençoe aqueles que não puderam estar aqui, que eles sintam uma grande paz, serenidade, e assim na próxima semana tenham forças para estarem aqui. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. A médium acabou de escutar alguém falando aqui. Que? A médium mais velha, né? Acabou de escutar alguém falando aqui. O que falaram? O que falaram? Acho que sim, alguma coisa. Sim, ó. Sim. Entendi. Sim. Eu acho que foi sim. Bom, não foi não, então já tá bom. Não foi não, ainda. Falou bobeira, Vânia, falou bobeira. Corta depois disso, tá? Vou editar. O quê? Você falando isso ou a sua irmã de toalha na cabeça? Deixa ela de fora e corta eu. Não, volta com a cara dela. Vou colocar tudo certinho. Sem corte. Tá. Meninas, então... Verdadeiro. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Durante a semana, então, eu vou colocar lá para a gente ver se a gente fala um pouco sobre o capítulo que a gente já estudou, mas como a gente não terminou, talvez eu deixe para outra semana. E aí depois eu vou colocar o vídeo, então, desse nosso grupo de hoje, tá bom? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa além de tchau? Tchau, Lavínia. não. Tchau, beijo. Bom ver Tchau. Vocês. Vamos ver você também, Lavínia. Não mandou ver. Muito bom. Pra Lavínia, tá? Oi. Beijo. Diego. Eu mesmo. O Diego é assim, ó. Pro Diego, joinha. Né? Joinha. Tchau, meninas. Até mais, então. Tchau. Beijo. Boa noite.